Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia aqui com vocês para liberar a poderosa palavra de Deus na manhã desse dia. Muito bom dia a você, meu querido irmão, meu querido amigo, companheiro aí no ministério, no canal O Reino em Pauta. Muito obrigado pela sua comunhão, pelo seu compartilhar, os seus likes. Muito obrigado também a todos vocês que já têm se inscrito no canal. E nós continuamos aí divulgando o canal para que possamos alcançar o maior número de pessoas, com o propósito e a visão de ministrar o poderoso Evangelho do Reino. Queridos, o sentimento do Senhor é de fazermos mais uma série escatológica que terá o tema A Sétima Trombeta, o Evangelho do Reino e o Último Avivamento. São assuntos pertinentes à nossa era, são coisas que passam pela nossa cabeça todos os dias. Quando será o tocar da sétima trombeta? Como serão todas as coisas? E o Evangelho do Reino, que se fala tanto sobre ele, e o último avivamento que é falado todos os dias. É importante parar, pensar, orar e ouvir a voz de Deus acerca desses assuntos. Então, nessa manhã, eu convido você a fazer parte de mais essa série escatológica. Vou te fazer um pedido. Não veja apenas um vídeo, o 2, o 3. Eu quero te convidar a seguir os vídeos. Sabe por quê? Porque são vídeos curtos, vídeos de 10 minutos, 12 minutos. Então eu não vou conseguir estar explanando tudo o que Deus tem dado assim rápido, né? Mas se você seguir todos os dias, você vai conseguir acompanhar toda essa série e vai ser uma grande bênção, tá certo? Que Deus abençoe grandemente. Nós vamos ler então, para iniciar esta série, o livro de Apocalipse, o capítulo 11, versos de número 15 ao 19, que diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os seus servos, os profetas, e os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpago, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Meus amados, todo o texto apocalíptico, quando nós lemos, nós ficamos imaginando, puxa, como é difícil de compreender as sagradas letras desta revelação. Mas eu quero dizer para você que se no Espírito, cada um de nós orar, ler a palavra, cuidadosamente liberar no Espírito, vai haver revelação. Eu tenho já ministrado muito sobre escatologia aqui no canal, tenho compartilhado grandes coisas que Deus tem se revelado, e através deste livro nós temos então servido os irmãos aqui no canal. Muito bem, primeiro eu queria dizer que Apocalipse se divide em duas partes, é importante saber isso, né? Para entender um sequencial. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 11.
aqui é o último texto da primeira parte. E a segunda parte, basicamente, ele repete a primeira. Então, você pega do capítulo 1 ao 11, do 12 ao 22, você vai ver então aqui as duas partes do livro de Apocalipse. É importante entender isso para que nós não façamos com a nossa mente um sequencial de fatos, e eu já fiz muito isso no passado, e aí quando chega a um dado momento, você já não consegue entender. Por quê? Porque você vai perceber que parece que está repetindo, parece que está falando a mesma coisa, e como a sua cabeça está pensando, memorizando um sequencial de fatos, então você não vai entender. Mas toda palavra, queridos, ela é uma revelação. Então ninguém consegue entender a palavra no humano, né? A palavra não é discernida pelo conhecimento. A palavra se discerne pelo Espírito. A própria palavra discerne a palavra. E isso é feito no Espírito. Então é muito importante que cada um de nós entendamos esse princípio. Para que assim, quando você for ler uma palavra do livro de Apocalipse, ou Daniel, ou Ezequiel, você faça com oração, com revelação. Tá certo? Muito bem. Queridos, nós já falamos muito acerca dos 7 selos, a abertura dos 7 selos, né? E ali liberamos muito sobre isso. Nós sabemos, não precisa nem dizer Deus está me revelando, não. Nós sabemos que o tempo em que vivemos é o tempo do fim. Nós sabemos também que esse tempo, e eu vou revelar isso depois no livro de Mateus, porque nessa série eu vou usar o livro de Apocalipse e o livro de Mateus, capítulo 24, tá? Neste momento estamos aqui com Apocalipse, capítulo 11, verso de número 15, que fala assim: João está revelando o seguinte: o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Sabe o que nós entendemos aqui no primeiro ponto, irmãos? É que existe uma expectativa, não só na terra, mas existe uma expectativa também nos céus. Existe uma expectativa também diante de Deus, diante dos seres angelicais, celestiais, que trabalham, amados irmãos, a serviço dos santos. Existe uma expectativa assim, inclusive no espírito de cada ser humano. Porque o ser humano, ele foi criado por Deus, e na criação, Deus colocou dentro do ser humano, amados irmãos, um lugar chamado comunhão. Esse lugar chamado comunhão está no espírito do ser humano. É aquele lugar que só será preenchido pela vida de Deus. É aquele lugar que o homem natural, normal, não consegue compreender e tenta preencher esse lugar com tantas coisas, e ele acaba sendo infeliz. Ele acaba sofrendo terrivelmente por não preencher aquele lugar com a vida de Deus. Esse lugar chamado comunhão, que está no Espírito, só será completo se for preenchido com a presença de Deus. Então, amados irmãos, existe uma voz, sim, que clama, tanto na terra como no céu. Essa voz na terra, ela clama dentro de nós, dentro da criatura, dentro daqueles que Deus criou. E lá tem uma voz. Então, quando é que você vai ser feliz? Quando é que você vai ter um encontro real? Quando é que as coisas vão mudar? Quando? Amados, esta interrogação está na cabeça de todo ser humano. O ser humano tem coisas que ele não consegue compreender. Quem sabe muitos dos que estão comigo agora têm falado: eu não consigo entender isso, aquilo outro. E é bem verdade, porque muitas pessoas até fazem essa pergunta para nós. Pastor Amarildo, me explica por que disso, ou daquilo outro. Então fica bastante complicado nessa terra, porque entendemos que todas as coisas estão culminando para um fim. Mas este segundo texto que eu vou ler na sequência, de Mateus 24, ainda não é o fim.
mas estamos vivendo realmente no princípio de dores. Um tempo decisivo, um tempo de chamada, um tempo em que Deus está tocando nas pessoas, um tempo em que Deus está batendo na porta. É exatamente o tempo revelado em Apocalipse 2 e 3, ali fala sobre as igrejas, e uma das igrejas ali, que é a última, chama Laodiceia. Este é o tempo de Laodiceia, é o tempo de um retrocesso espiritual, é o tempo em que as pessoas estão esfriando na fé, estão se afastando, apostatando da fé, e isso está trazendo um grande prejuízo para a vida de toda criatura de Deus. Porque existe também, irmãos, uma expectativa na criatura de Deus em relação à manifestação dos santos. Então, nesse esboço que eu estou fazendo nessa reflexão, você pode pensar tudo aquilo que nós vamos liberar acerca do tocar da sétima trombeta. É muito importante fazer uma averiguação como nós estamos, qual é o entendimento e a revelação que está governando o nosso ser nesse tempo decisivo. Esse é um tempo decisivo para mim e para você. Não tem por onde escapar. Afinal de contas, Deus nos criou. Deus criou o homem com um propósito. E somente Deus vai completar os dias do homem. O homem não se completa sozinho e o homem não sabe até quando ele está neste corpo terreno. O homem não sabe quando ele vai desencarnar. Ele vai, amados irmãos, voltar para Deus. Mas o tempo do encontro com Deus é aqui na terra, neste corpo. Portanto, Deus está desafiando eu e você a atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido e visto. Aleluia! Abra o seu coração, eu quero orar com você, esse esboço, amados irmãos, desta reflexão, ou desse tema, dessa série escatológica que nós iniciamos nesta manhã. O tocar da sétima trombeta. A sétima trombeta é o tema, o evangelho do reino e o último avivamento. Ó Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, por estar com gente tão querida, com todos os meus irmãos. Deus, eu quero pedir que o Espírito Santo venha iluminar poderosamente as nossas reflexões e abençoar os meus irmãos que estão junto comigo, ó Deus, nesta obra poderosa. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até amanhã.